Sejam bem-vindos a mais uma aula do Determinando Matemática. Eu me chamo o professor Paulo Santiago. Hoje vamos estudar aí o conjunto dos números inteiros. Então, vamos à nossa aula. O conjunto dos números inteiros, como vocês podem perceber, ele é formado pela letra I e Z, nosso alfabeto, e a gente tem os seguintes algarismos. Temos o zero, que está no meio. Temos, que vocês podem ver desse lado aqui direito, o número 1, 2, sendo positivo. E temos do lado esquerdo o número negativo menos 1 e menos 2. Então, como vocês podem observar aqui na nossa aula, a gente tem uma nova reflexão do que seriam os números. Temos os negativos, lado esquerdo, temos aqui os positivos, lado direito. Então, a gente vem aqui para a participação aqui dos conjuntos numéricos, onde a gente tem um símbolo aqui contido. Nessa representação, a gente fez aqui duas figuras. A figura dos números N, que seria N? Vamos relembrar. N é os números naturais, ou seja, é o número 0, 1, 2, 3, então são todos os números positivos. Está aqui nesse círculo azul. Já o círculo vermelho maior são os números inteiros, que é o menos 1, menos 2, menos 3 e entre outros. Então, quando a gente vê essa representação, está falando que os naturais está contido em inteiros. Então, todos os números positivos estão ali incluídos entre os números inteiros. E a gente pode perceber o seguinte: a gente tem algumas representações que vocês podem observar agora conosco. Então, aqui a gente tem os inteiros com esse asterisco. O que é que significa, professor? Significa que a gente tem os negativos, os positivos, mas quando tem esse asterisco, a gente está excluindo o zero na contagem dos números inteiros. O outro exemplo, a gente tem aqui o Z com símbolo positivo. Então, esse símbolo positivo, ele está querendo os números positivos, incluindo aí o zero. Já o próximo exemplo, a gente observa dois símbolos. Quem são esses dois símbolos? Dois símbolos são asterisco e o sinal positivo. Então, a gente exclui o zero, por causa dos asteriscos, e a gente tem todos os positivos. 1, 2, 3, 4, entre outros. Já o próximo, a gente tem os inteiros com o símbolo que está bem aqui, ó, negativo. Então, a gente tem aí os números negativos, incluindo o zero. Então, 0, menos 1, menos 2, menos 3, e entre outros. Já na próxima, vocês podem observar o seguinte, que a gente tem dois símbolos também, sendo que o primeiro aqui é o asterisco e o segundo aqui é o negativo. Então temos menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Então isso são exemplos que vocês vão encontrar aí nas suas provas, nas suas atividades, tarefas. Então sempre estejam revisando aqui nosso vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então a gente vai aqui para a continuação da nossa aula. Vamos trabalhar aqui nos números inteiros a reta numérica. Sendo que a gente vai tocar em dois assuntos. Quais os dois assuntos? O oposto e o simétrico. O que seria isso? Oposto e simétrico. Vamos dar um exemplo. A gente tem aqui o 1. Quando eu faço essa ligação aqui, ó, para o menos 1, eu tenho o oposto, ou simétrico. Ou
seja, se aqui é 1, o oposto dele é menos 1. E quem seria o simétrico? É o mesmo exemplo. Se eu tenho aqui o 2, que está simétrico a ele na mesma distância, é o 2. Então, menos 2, a simetria da mesma distância vai ser o 2. Então, o oposto e simétrico, eles andam juntos, aí no linguajar da matemática. E por último, a gente tem aqui o menos 3, ele pode ser o oposto, sendo que ele vai ser o sinal positivo, ou ele pode ser simétrico, porque a mesma distância de 0 para menos 3 é a mesma distância de 0 para 3 positivo. E esse próximo tópico, o que seria esse próximo tópico? Módulo. O que é que faz a gente lembrar módulo? Módulo é a situação onde a gente trabalha a simbologia, sendo que essas duas barras, e para que ela serve? Ela serve numa situação que você vai fazer uma contagem de uma simetria para outra. Como acontece? Se eu tenho aqui menos 3 entre o módulo, ele vai tirar o que? Ele retira o sinal. Qual sinal? Ou seja, ele negativo ou positivo, o resultado vai ser positivo. Então quer dizer, se tem módulo negativo, se tem módulo positivo, sempre o resultado é positivo? Sim. Novamente, a gente tem menos 3, módulo, vai ficar 3 positivo. E se eu tenho um módulo de 4 sendo positivo, vai ficar novamente 4 positivo. Então observe bem, ó, que são duas situações diferentes, sendo que seus resultados são positivos. Então, compartilhe aí nosso vídeo, se inscreve aí no nosso canal, não esquece. E ativa aí o sininho para você não perder outros vídeos e outras novidades que a gente está trazendo para você. Então, um abraço a todos. Tchau!